gente. Acontece, mas não é tão... Tem coisas que acontecem mais graves, tem coisas que acontecem mais leve, depende muito de cada autor, como escrever, né? Então, acho que ainda assim é o assunto, mas não tão pesado. E ao mesmo tempo eu nem queria que fosse tão pesado mesmo, ainda mais, né? Uma história cristã, a gente tem tanta coisa no mundo ruim pra acontecer. Eu não quero, né, que seja algo assim que o cristão fique sem conseguir ler, se incomodado. Eu quero que, né, dê pra ler, mesmo falando de assunto difícil, eu quero que dê pra ler uma coisa da Bíblia, né? A Bíblia tem muitos assuntos difíceis, mas às vezes não dá pra fugir. Temos que conhecer a verdade mesmo, entender e focar em fazer o que é certo, não aprender com os erros das pessoas daquela época e aprender com os acertos também. Na Bíblia, Deus não quis condenar de ninguém. Tem gente que fica, às vezes, até achando que a Bíblia é de Deus, porque é tão pesada muitas coisas, o povo fica pensando, Deus jamais falaria sobre isso, ou sabe, Deus jamais permitiria isso, mas às vezes Deus não permite isso. A questão é que é ser humano, eles têm as escolhas deles, eles escolhem fazer coisa errada, Deus não apoia, Deus não permite, mas Deus é muito misericórdia, Deus perdoa, Deus ama, entendeu? Mas não quer dizer que Deus apoia todos os erros dos seres humanos, né? Então, mas pode também ser se arrepender, Deus tem misericórdia, perdoar e tudo mais, entendeu? Então, mas a gente não entende que a gente não é possível que a Bíblia é de Deus, não é possível que os cristãos não se ler esse tipo de livro, porque quando a gente cristão fala que a gente prefere não ler livros que tem cenas de, né, casais que fazem aquelas coisas, então prefere não assistir isso, não ouvir músicas assim, não ler isso, né, porque realmente isso mexe com nossa mente, mexe com nosso espírito, pode nos prejudicar, ainda mais quem espera, né, fazer para depois do casamento. Então a gente cristão evita assim, de ver filmes de terror também, quando algumas coisas muito pesadas, então a gente evita. Então as pessoas dizem, vocês evitam isso, mas vocês lêem a Bíblia que tem aquilo, sabe? E é complicado mesmo, mas eu acho que tem que orar, pedir a Deus, né, pra ajudar a gente a ler a Bíblia. Mas tem coisas que eu acho que a Bíblia é muito direta, ela não é muito, sabe, descrita, acho que é essa palavra. Já em filmes e tal, às vezes mostra, né, muitas coisas, a cena, né, o casal fazendo essas coisas, mostra muito carro. Então é mais coisa, e já a leitura não, a gente não tem tanto essa escrita tão detalhada, eu acho, na Bíblia, né, alguns, não sei tudo, porque eu não li a Bíblia toda ainda. Mas tá entendendo? Eu acho que Deus, né, também nos prepara pra ouvir, porque é verdade, né, seres humanos que existiram, que fez isso, que fez aquilo, e a gente tem que saber, porque Deus quis assim. Mas é claro, entendeu, que, não, né, eu recomendo sim que as pessoas orem, peçam ajuda a Deus, pra conseguir ler, porque realmente nem todo mundo consegue ler. Tem cenas que eu realmente não gosto de ficar lembrando que aconteciam, que tá escrito na Bíblia, sabe? É complicado mesmo. Mas então por isso, quando eu escrevo meu ficção cristã, eu tento, sabe, diminuir isso de tão pesado assim para os leitores, ainda mais os cristãos, terem, né, ficarem à vontade pra ler. Mas eu acho que a gente também não pode fugir da verdade, coisas ruins acontecem, né? Então a gente tem que falar da verdade e tudo mais. Mas sabe, então coisas ruins acontecem, as pessoas acham que a gente tem que só ter a Bíblia, que é tudo que perfeição, sabe? Não. A Bíblia ali é a realidade, é a história, é a vida de pessoas, sabe? Você tá lendo tipo, um livro de história, contando a vida das pessoas, o que aconteceram, coisas boas, coisas ruins aconteceram, né? Contando a vida de Deus também, sobre o nosso Deus e tudo mais. Então, é isso. E é isso.